Oi, Pro, bom dia. Hoje vamos apresentar o trabalho de história e os componentes são eu, Maria Eduarda, Pietra, Maria Clara, Letícia e Paloma. E nós vamos abordar sobre o racismo sobre o domínio da apropriação das terras brasileiras e suas superações. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam vários grupos indígenas habitando nosso território. Diante dessa variedade, os índios brasileiros foram classificados segundo as línguas distintas, que são Tupi, Macro-G, Aruac e Caribe. Os grupos indígenas de língua tupi se encontravam na parte litorânea brasileira. Eles foram os primeiros índios a terem contato com os portugueses que aqui chegaram. Essas tribos eram especialistas em caça, ótimos pescadores e desenvolveram bem a coleta de frutos. Essa tribo era raramente encontrada no litoral, com exceção de algumas tribos na Serra do Mar. Eles eram encontrados principalmente no Planalto Central. Esses grupos indígenas viviam nas proximidades das nascentes de córregos e rios e viviam basicamente da coleta de frutos e raízes e da caça. Esses grupos só vieram a ter contato com os brancos no século VIII, quando os colonizadores adentraram no interior do país. Esse grupo indígena habitava a região que hoje compreende os estados do Amapá e Roraima, chamada também de Baixo Amazonas. Eles eram muito agressivos e antropofágicos. Isso significava que quando os índios derrotavam seus inimigos, eles os comiam, acreditando que isso poderiam absorver as qualidades daqueles que foram derrotados. Já essa tribo estava situada em algumas regiões da Amazônia e na ilha de Marajó. A principal atividade era o artesanato e a cerâmica. Em 22 de abril de 1500, depois de 45 dias de viagem, a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, mais precisamente na região sul da Bahia, em Porto Seguro, com 3 embarcações, 1.400 homens, entre eles marinheiros, técnicos em navegação, escrivães, cozinheiros, padres e ajudantes. Eles saíram em busca das Índias. Apenas desembarcaram um dia depois, no dia 23 de abril, quando descobriram que as terras não eram desabitadas. Cerca de 3 milhões de nativos, os índios, já viviam no Brasil. O fato é conhecido, então, como descobrimento do país. Entretanto, as terras brasileiras já eram ocupadas pelos povos indígenas. A chegada dos portugueses, na verdade, foi uma invasão ao país. Isso descaracteriza a visão tradicional de que teria sido uma descoberta. Na realidade, Portugal não descobriu o Brasil. Ele ocupou, invadiu, submeteu dessa maneira diversas nações indígenas. Se o Brasil já possuía uma população indígena local, não se trata de uma descoberta, e sim de uma conquista. As comunidades se dividiam entre diversas nações, dentre as quais 4 grupos eram principais: os tupis no litoral e parte do interior, os macro-Gs no norte da bacia amazônica, os auraques no Planalto Central e os cariris, também na região amazônica. Algumas dessas civilizações ainda viviam como no período paleolítico, produzindo apenas o que precisavam para se manter sem excedente. Algumas tribos tupis já estavam transitando do paleolítico, por isso produziam a agricultura rudimentar, na chamada de roça branca, onde eram plantados mandioca, cará e feijão. Se essas comunidades não produziam excedentes, não tinham comércio entre eles. A ausência de comércio não era o único ponto que diferenciava a vida dos índios e dos portugueses. As comunidades primitivas brasileiras não conheciam até então a escravidão, diferentemente dos africanos, que, quando em guerra, eram escravizados. A posse da sua terra é a maior reivindicação dos indígenas brasileiros. O objetivo da demarcação é garantir materialmente o direito indígena à terra. A demarcação estabelece a extensão da área de usufruto dos índios e deve-se assegurar a proteção. A demarcação obedece a um processo sistemático segundo o artigo 19 do Estatuto do Índio e regulado pelo Poder Executivo. Atualmente, o processo é o estipulado no Decreto 1775. Coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia é uma das principais vozes do movimento indígena nacional. Integrante do povo Guajajara do Maranhão, formou-se em letras e enfermagem e já representou indígenas brasileiros em vários eventos internacionais, como a Conferência do Clima em Paris, em 2015. No mesmo ano,
foi premiada com a origem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura. Cacique Raoni, como é conhecido, talvez seja o líder indígena mais famoso do país. Raoni conquistou fama internacional por sua luta pela preservação da Amazônia. O cacique também é figura comum em protestos e mobilizações indígenas em todo o Brasil, seja em pequenos municípios ou na capital federal. Em relação aos direitos indígenas sobre suas terras, é possível perceber que a Constituição de 1988 estabeleceu que os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam são de natureza originária, ou seja, que são anteriores à formação do próprio Estado, existindo independentemente de qualquer reconhecimento oficial. O capítulo 8º da Constituição trata dos direitos dos índios, mais especificamente das terras indígenas, que assim se define no parágrafo 1º do seu artigo 231. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Desta forma, a demarcação de uma terra indígena, que é realizada pelo Estado, é um ato meramente declaratório, cujo objetivo é simplesmente precisar a real extensão da posse para assegurar a plena eficácia do dispositivo constitucional. E a obrigação de proteger as terras indígenas cabe à União. Em relação às terras indígenas, a Constituição de 1988 ainda estabelece que esta inclui-se dentro dos bens da União, no artigo 20, em seu 11º inciso. São destinadas à posse permanente por parte dos índios, artigo 231, parágrafo 2, apenas os índios podem usufruir das riquezas dos solos, dos rios e dos lagos nela existentes. Artigo 231, parágrafo 2, que expressa: as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. São nulos e extintos todos os atos jurídicos que afetem essa posse, salvo o relevante interesse público da União. Artigo 231, parágrafo 6º. Já o artigo 231, parágrafo 3º, expressa que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes asseguradas a participação dos resultados da lavra, na forma da lei. O artigo 231, parágrafo 4º, diz que as terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Eu vou falar de algumas tribos que ainda existem aqui no Brasil e algumas características delas. Com cerca de 46 mil pessoas, a maior etnia é a ticuna, que habita na região da Amazônia. E a maioria da população indígena vive na região norte. A tribo Guarani, que são conhecidos por ser filhos de Tupã, eles pertencem à família linguística Tupi-Guarani e vivem nas regiões sul, sudeste e no centro-oeste do país. São divididos em 3 grupos e cada um tem seu dialeto próprio e as regras de convívios particulares. A ticuna, que eu falei, que é da Amazônia, vivem às margens do rio Solimões. Eles são o povo indígena mais numeroso do país. Eles têm organizações deles, que é divididas em clãs. Tem algumas tradições culturais, máscaras, pinturas e coisas que ganham repercussões internacionais por causa das técnicas aplicadas. Isso é conhecidas por várias partes do mundo. Aí tem a Kaigang, eu acho que é assim que se fala, que são bastante conhecidos por ter artesãos de qualidade, essas coisas. Eles são distribuídos por 4 estados do Brasil: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Makuxi, eu acho que é assim. E eles têm várias tradições, assim. Aí tem uma que após o casamento, o casal vai morar com a família da mulher. E logo eles, organizam como figura de um líder sogro. Eles vivem em regiões nas quais há bastante tempos, assim, prolongados de seca e chuva. Eles se espalham em pequenos grupos
que vivem em alimentos armazenados durante a seca. Tipo assim, eles tentam dividir as coisas que ele tem durante a seca, sabe? Pra ninguém ficar passando por alguma coisa. Eles sempre tentam pensar no conjunto, assim, da tribo. Aí tem a Terena, que ela é uma tribo urbana. Ela se tornou o mais urbano dos povos indígenas, encontra em comércios de rua do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalhando para fazendeiros e atuando na colheita de cana-de-açúcar. Tem a Guajajara, que também são chamados de Tenetearas. Essa tribo é conhecida por não fixar residência por muito tempo. Hoje, as aldeias já são grandes e permanentes, em sua maioria fixada no Maranhão. Mas eles não ficam bastante tempo, sabe? Assim, eles vai de tribo para tribo, assim. Eles são bem conhecidos por caça, pesca e colheita de mel. E a Nomami. Tem a ameaça de garimpo, eles são bem conhecidos com isso. Tem alguns rituais típicos. Eu acho que é basicamente isso. Isso são tribos que permaneceram, mas existem outras e eu foquei mais aqui no Brasil. Estatuto do Índio é o nome como ficou conhecida a Lei 6.001. Promulgada em 1973, ela dispõe sobre as relações do Estado e da sociedade brasileira com os índios. Em linhas gerais, o Estatuto seguiu um princípio estabelecido pelo velho Código Civil Brasileiro, de 1916, de que os índios, sendo relativamente incapazes, deveriam ser tutelados por um órgão indigenista estatal. De 1910 a 1967, o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, atualmente a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, até que eles estivessem integrados à Comunhão Nacional, ou seja, à sociedade brasileira. A Constituição não fala em tutela ou um órgão indigenista, mas mantém a responsabilidade da União de proteger e fazer respeitar os direitos indigenistas. Apesar de não tratar de uma maneira expressa da capacidade civil, a Constituição reconheceu, no seu artigo 232, a capacidade processual ao dizer que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses. Significa que os índios podem, inclusive, entrar em juízo contra o próprio Estado, o seu suposto tutor. O seu direito à terra. A Constituição de 1988 estabeleceu que os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam são de natureza originária. Os índios têm a posse das terras, que são bens da União. A necessidade da demarcação das terras indígenas é a espinha dorsal de toda a luta ancestral da população indígena no Brasil. Recentemente, tivemos alguns avanços nos direitos da demarcação da terra. O maior exemplo foi a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, avalia Proença. O advogado chama a atenção para ameaças e possibilidades do retrocesso. Nesse quesito, qualquer exploração econômica da terra dentro da comunidade indígena deve ficar a cargo exclusivamente da população indígena. Deve ser respeitada a sua autonomia, e os lucros, os ganhos dali provenientes devem ser geridos autonomamente pela população indígena. Seu direito à saúde. O Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, criado em 1999, conhecida como Lei Arauca, é formada pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que se configuram em uma rede de serviços implantados das terras indígenas para atender essa população, a partir de critérios geográficos, demográficos e culturais. Segundo os princípios do Sistema Único de Saúde, SUS, esse subsistema considerou a participação indígena como uma premissa para aumentar o controle e o planejamento dos serviços, bem como uma forma de reforçar a autodeterminação desses povos. O novo Código Civil de 2002, em consequência, retira os índios da categoria de relativamente incapazes e dispõe que a capacidade dos índios será regulada por legislação especial. Desde a promulgação da Constituição, surgiram propostas em tramitação no Congresso para rever a legislação ordinária relativa aos direitos dos índios. A partir de 1991, projetos de leis foram apresentados pelo Executivo e por deputados para regulamentar dispositivos constitucionais e para adequar a velha legislação aos termos da nova Carta.
Em 1994, uma proposta de Estatuto da Sociedade Indigenista foi aprovado por uma comissão especial da Câmara dos Deputados, mas encontra-se paralisada em sua tramitação.